Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria estar de volta nesta casa e com a bênção de Jesus que possamos juntos estudar um pouco mais, nos esclarecermos sobre o seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Quando eu estive aqui a última vez, eu falei das leis de Deus, que são as leis morais, que são as leis naturais ou as leis divinas, tudo a mesma coisa. A gente usa a palavra leis de Deus, mas também são leis naturais e são leis morais. E nós sabemos que essas leis são perfeitas e imutáveis, quer dizer, não mudam. São leis perfeitas e que não mudam. E estas leis, elas regem todo o universo. Todo o nosso universo. Nós, que somos criaturas criadas por Deus, estamos também sendo regidos por esta lei de Deus. Porque Deus, nosso Pai Criador, criou o nosso espírito e agora nós somos seres eternos. Nossas almas, nossos espíritos são eternos. Mas, vamos pensar, como que a gente vai descobrir, como que nós vamos estudar, onde estão essas leis de Deus? Então, nós sabemos, já estudamos, vamos relembrar, que as leis de Deus estão na nossa consciência. Quando Deus criou o nosso espírito, Ele já criou na nossa consciência estas leis. Nós sabemos quando fazemos coisas erradas, porque a nossa consciência nos acusa. Então não é Deus que aponta o dedo, ou Jesus, ou alguém que vai nos apontar o dedo. Não, somos nós mesmos que acusamos os nossos defeitos, porque nós temos essas leis na nossa consciência. A gente sabe, até uma criancinha, eu tenho uma netinha de 6 anos que é super arteirinha, e ela sabe quando ela faz coisa errada. Até a criança sabe quando ela faz coisa errada. Então, essas leis é para ser seguidas. E quando nós nos afastamos das leis de Deus ou do próprio Deus, né, nosso Criador, a gente tem problemas. Nós caímos em dores, em sofrimentos, em aflições. Então, para dar continuidade a esse tema que eu falei da última vez, das leis de Deus, nós escolhemos o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sede perfeitos. Então, Jesus nos convida a ser perfeitos neste capítulo. E o tema que nós vamos abordar com mais detalhes é o homem de bem. Como que devemos agir para ser homens de bem, segundo Jesus, segundo o seu Evangelho. O Livro dos Espíritos também aborda a maioria dos temas, né? Então, o Livro dos Espíritos e o Evangelho estão sempre com informações juntas, né? Unidas. E a pergunta 918 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim aos espíritos: por que sinais se podes reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Então, Kardec quer saber que sinais que o homem aponta para o seu progresso moral, para o seu progresso espiritual. Os espíritos respondem assim: o espírito prova a sua elevação quando todos os seus atos da sua vida corpórea
constitui na prática da lei de Deus. E quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então, os espíritos respondem para Kardec que quando nós cumprimos as leis de Deus, que são as leis naturais, nós estamos subindo na hierarquia espiritual, estamos nos elevando, estamos nos tornando homem de bem. E se a gente tem o conhecimento da vida espiritual, isso é, da imortalidade da alma, nós, consequentemente, temos um leque maior para o entendimento dessas leis. E nós, espíritas, conhecemos a imortalidade da alma, sabemos que quando Deus criou o nosso espírito, agora ele é imortal, né? Então, nós vamos entrar agora, propriamente dito, no Evangelho, nesse capítulo 17, que fala sobre o homem de bem, dando continuidade a essa lei natural, essa lei de Deus. Então, aqui, Jesus, no Evangelho, fala que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade na sua maior pureza. Então é um convite para a gente ser justo, para a gente ser amoroso e para a gente ser caridoso na pureza. Pureza quer dizer na nossa verdade, na nossa sinceridade. Amor, justiça e caridade reúne praticamente todas as leis. Porque, vamos dizer assim, não tem os 10 mandamentos? Jesus não resumiu em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? A lei de Deus, ela é assim também. Tem várias, são 10 leis. As leis morais que também estão aqui no livro dos Espíritos. Quem quiser procurar depois, são as leis morais. Então tem a lei do trabalho, lei da reprodução, lei da sociedade, lei da conservação, várias leis. E a última é amor, justiça e caridade. Quer dizer, é o resumo de todas as outras. Se eu sou justo, se eu sou amoroso, eu sou bondoso, eu estou cumprindo com a lei de Deus. O homem de bem também é aquele que interroga a sua própria consciência se ele está sendo justo, se ele não está violando esta lei, se ele está fazendo todo o bem que poderia fazer, se ele deixou escapar alguma situação de ser útil, se alguém tem alguma coisa para se queixar dele. Então, o homem de bem, ele vive se questionando, se perguntando se ele errou, o que ele pode melhorar. Porque à medida que a gente vai nos questionando, a gente vai enxergando o que a gente pode mudar, né? Então, é aquilo que Jesus nos disse: faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizessem. Se eu falar assim, nossa, hoje eu não agi correto com aquela pessoa, aí eu me ponho no lugar da pessoa. Nossa, ia ser chato mesmo receber aquela acusação. Então, eu já vi que eu errei. Então, o verdadeiro homem de bem se indaga, se pergunta das suas atitudes, né? Eu vou repetir bastante a palavra homem de bem, viu, gente? Porque vai saber isso. É aquele que também tem fé em Deus, tem confiança em Deus, porque sabe que Deus é bom, sabe que Deus é justo, sabe que Deus tem sabedoria e que tudo acontece com a sua permissão. Não existe o acaso, né? Não existe, aconteceu por acaso, não existe. Porque nós sabemos, e existe uma frase, não sei de quem que é, que uma folha não cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Deus é onipresente, onisciente, então Ele está em todos os lugares, Ele está em todas as situações. Então, essa fé que nós temos nele
É muito importante. Ter fé no futuro também é uma posição do homem de bem. Por quê? Porque o homem, pensando no futuro, ele coloca os bens espirituais acima dos materiais. Mas os bens materiais nós precisamos, sim. Nós precisamos comer, nós precisamos ter um lar, precisamos ter um trabalho, precisamos nos vestir. São importantes para nossas vidas. Mas os bens espirituais são muito importantes. E muitas vezes nós damos mais valor nos materiais e esquecemos dos espirituais. Mas o que nós vamos levar quando partir? Será que eu vou levar alguma coisa junto comigo? A não ser as minhas virtudes? A não ser as coisas que eu conquistei para minha alma, para o meu espírito? Porque tudo que é na terra, da terra, é passageiro, né? A gente sabe que tudo que está aqui na terra está se transformando. Então, isso é passageiro, né? Uma outra coisa também do homem de bem é que ele sabe das mudanças que acontecem em suas vidas, nas dores, nas dificuldades, nas provas. Mas se ele passa esses momentos difíceis com resignação, sem reclamar, com certeza ele vai estar passando por essa situação bem, né? Porque quanto mais nós nos lastimamos, mais nós sofremos, né? Se nós estamos ainda neste mundo de provas e expiações, nós ainda estamos sujeitos às dores e aflições. Então vamos ter paciência e compreensão nesses momentos difíceis. O maior poder de decisão de uma criatura é a sua escolha. Se eu estou passando por uma situação, eu escolho, né? Então, eu que decido a situação. Então, o poder de uma pessoa de decidir é a escolha que ela vai fazer. Com a escolha que ela vai fazer, ela vai ter lá na frente os resultados, sejam bons ou sejam ruins, né? O homem de bem é aquele que também tem um sentimento tão grande de caridade que ele age do bem para o bem, sempre com o bem. E com o mal, ele também age com o bem. Ele não tem aquele senso de vingança, né? A justiça que ele age é de sempre agindo com o bem. Em qualquer situação, seja ele injustiçado ou não, mas ele está agindo da melhor forma para o bem. Ele também encontra satisfação nos benefícios que ele distribui. Olha, isso aí é tão interessante falar, né? Porque muitas vezes a gente tem satisfação em comprar uma roupa nova, um sapato, mas o homem de bem, ele tem satisfação em fazer serviços prestados ao seu semelhante. Então, ele usa o tempo dele, um tempo útil. Ele sabe escutar, ele sabe dar o ombro amigo, ele sabe enxugar as lágrimas, ele sabe consolar os aflitos. Então, utilizar o seu tempo com satisfações que vão auxiliar alguém. É bom você satisfazer e comprar uma coisa material, é bom, só que é passageiro também, como a gente falou, tudo é passageiro. Mas você se sentir satisfeita por auxiliar alguém, uma pessoa que vem desabafar e você escuta ela, isso é uma satisfação enorme para o homem de bem. Também, o primeiro impulso do homem de bem não é pensar nele, é pensar no outro. Nós, geralmente, primeiro somos nós, depois os outros, né? Nós somos ainda egoístas, a gente ainda pensa na gente primeiramente. Mas o homem de bem é aquele que sempre pensa primeiro no seu semelhante e depois nele. Essa caminhada é difícil, mas estamos aí.
todo dia praticando alguma coisa, né? Para a gente se tornar esse homem de bem. Então, deixar um pouquinho o egoísmo de lado e tentar pensar também no nosso semelhante. O homem de bem é aquele que é benevolente para com todos. Não tem distinção de raça, não tem distinção de crença. Hoje em dia a gente vê muito o preconceito, né? Em todos os lugares tem preconceito. Até no esporte tem preconceito, entre crianças tem preconceito. Então, o verdadeiro homem de bem, quando ele vai deixando todas essas coisas de lado, não tem distinção para ele, somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai. É aquele que respeita o que os outros pensam. Nós aqui estamos todos praticamente no mesmo patamar de evolução. Se nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, nós pensamos praticamente quase iguais. Porque se a gente pensasse um pouquinho melhor, a gente já estaria em outro planeta, né? Um planeta melhor. Então, se nós estamos aqui, nós temos que respeitar uns aos outros. Nós não somos obrigados, os outros aceitam a minha opinião e eu não aceitar a opinião dos outros, né? A gente tem que pensar que tem que aceitar também o que os outros pensam. Porque nós ainda temos preconceitos. Vamos aceitar o nosso irmão como ele pensa. É isso que faz a gente dar os primeiros passos na nossa caminhada evolutiva. O homem de bem, ele não tem ódio, ele não tem rancor, porque ele vivencia os ensinos de Jesus. E Jesus, como todos nós sabemos, é amor, é perdão. Jesus nos deixou a prece linda do Pai Nosso. E o Pai Nosso fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, essa prece que já tem mais de 2000 anos, eu acho que a gente ainda está difícil de entender ela, né? A gente faz as orações, faz nos cultos, e a gente ainda não está perdoando, está tendo preconceito, não esquece o que o outro nos falou, nos ofendeu, né? Se eu estou perdoando, eu estou sendo indulgente com o meu semelhante. Eu estou entendendo as fraquezas deles, porque todos nós temos fraquezas, todos nós temos defeitos, todos nós temos problemas, né? Então, eu aceitando, perdoando, eu estou aceitando a situação dele. Porque Cristo falou assim: quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E todos nós temos alguma coisa. Então, quem somos nós para julgar alguém, para falar de alguém, para jogar pedra em alguém, né? O homem de bem é aquele que se compraz, que tem prazer em deixar as coisas de lado do seu semelhante, porque nós ainda estamos preocupados em ver os defeitos dos outros, como se diz, a fofoca: fulano fez isso, fulano fez aquilo. Vamos cuidar das nossas vidas, né, e deixar a vida do outro. Então, o homem de bem, ele não se preocupa em achar defeito nos outros para poder falar: fulano fez isso, fulano fez aquilo. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com as imperfeições dos outros e não enxergamos os nossos erros. Nós vemos um cisquinho no olho do outro e não vemos a nossa trave enorme no nosso olho, né? O homem de bem é aquele que não se envaidece com as posições que ele ocupa. Pode ser posição social, posição financeira, posses, né? Ele entende que tudo é passageiro nessa vida.
E que agora nós estamos assim, daqui a um tempo a gente pode estar diferente, né? Tudo que é passageiro pode se modificar em nossas vidas, inclusive posição social, financeira, posses e tudo mais. Quando Jesus nos contou da parábola dos talentos, ele veio nos falar disso também. Porque Jesus nos contou que a parábola, o Senhor foi viajar e deixou uns 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para um. 2 conseguiram multiplicar os talentos. E o que recebeu um só talento, ele enterrou. Ficou de braço cruzado, não fez nada. Então, quando Jesus nos dá os exemplos que ele nos deixou, os ensinos do seu evangelho, é que possamos fazer alguma coisa. Não é enterrar o talento e ficar de braço cruzado. Todos nós temos talentos e nós temos que desenvolver. De que forma? Igual o garoto aqui, ele tem o talento aqui na parte material da música. Uma gracinha, ele compôs, tocou. Ele tem que desenvolver esse talento que ele tem. E ele pode ter um talento também, vamos dizer assim, de ser uma pessoa amorosa. Então, ele tem que desenvolver também. Então, tudo que chega até nós, os nossos talentos que Deus nos deu, ele deu para todos. Não deu para mim, para um, para outro. Deu para todos, mas nós temos que desenvolver. Tem pessoa que aqui gosta de costurar, outras gostam de cozinhar, um gosta de cuidar de jardim. Desenvolvamos esses talentos nossos. Mas também temos que desenvolver os nossos talentos espirituais, que é perdoar, amar, respeitar e tudo mais, que a gente está falando aqui do homem que vem. Quando o homem de bem, ele está numa situação, vamos dizer assim, de autoridade, ele tem que respeitar os seus subalternos, né? Porque a gente fala assim, mas é uma firma, tem que ter o chefe, tem que ter os funcionários. Sim, uma empresa tem que ter assim, o que manda e o que obedece, mas não é desrespeitando, humilhando aquele que está prestando serviço para você. A gente pode conversar com todo mundo com igualdade, olhando no olho, né, de todos e tratar todos igualmente. É isso que o homem de bem faz. Bom, a gente falou aqui uma porção de relações de qualidades do homem de bem. Mas existe muito mais, né? Mas o pouquinho que nós nos esforçamos para possuí-las estará nos conduzindo a um caminho melhor. Então, é seguindo essa lei de Deus, é seguindo esses ensinos de Jesus que nós estamos nessa caminhada evolutiva e nos conduzirá para um caminho melhor, para vidas melhores, né? Então, que sejamos igual uma árvore que dá bons frutos, porque não é só de aparência que o homem vive. Você pode pegar um belo fruto, mas por dentro, por fora está lindo, mas por dentro está podre. E você pode pegar um fruto que ele está casquinha opaca, arranhadinho, mas lá dentro tem um fruto saboroso. Então, que sejamos essa árvore que dê bons frutos, né? E nós, que temos o conhecimento da doutrina espírita, que somos imortais, que temos reencarnações, que temos lei de causa e efeito, e principalmente que temos nosso livre-arbítrio, quer dizer, a nossa liberdade de escolha, é que vai nos conduzir nas melhores escolhas, como eu falei agora há pouco, né? A gente tem que saber escolher as coisas para as nossas vidas.
O livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, fala um pouquinho do homem de bem. Só que ele usa o título O Homem Bom. Então eu vou ler essa mensagem, que ela é bem interessante para a nossa reflexão e para encerrar o nosso estudo de hoje. Esta mensagem ela foi recebida numa reunião pública em 1959. Antes de começar, eu vou só dar uma pincelada na parábola do bom samaritano, porque aqui comenta da parábola do bom samaritano. É aquela passagem que Jesus conta que um homem descia de Jerusalém para Jericó e os bandidos o atacaram, roubaram e deixaram ele todo machucado no meio da estrada. Passou o sacerdote, passou o levita e nada fizeram. Passou o samaritano e acolheu aquela pessoa, cuidou das suas feridas, colocou-o em cima do cavalo e levou ele para uma hospedaria e pediu que lá o homem cuidasse dele e pagou todas as despesas. Isso é um resuminho rápido da parábola do bom samaritano. Então aqui nós vamos começar a mensagem. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não haver compreendido integralmente a lição, perguntou: Mestre, o que farei para ser considerado um bom homem? Evidenciando paciência, o Senhor respondeu: Imagina-te vitimado por mudez. O companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada da sua boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade. Mãos te estendem passo a passo, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecendo. Te oferecem amparo. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa. Receberá a visita de amigo por alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere. Um gesto de coragem de um irmão te buscará testemunhar entendimento. Imagina-te num lar sem pão. Aparecerá de súbito amparo daqueles que te levam auxílio. Imagina-te fatigado e intemperante. Vão te oferecer oração em silêncio e a frase da simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: Em teu parecer, quais seriam os homens com essas boas circunstâncias? Aí o homem responde: os que usaram de compreensão e misericórdia comigo. Explicou ele. Então Jesus disse: segue adiante e faze também o mesmo. Emmanuel. Então, tudo que aquela pessoa tinha, ela tinha sempre alguém para auxiliar. E Jesus fala: então faz também a mesma coisa, auxilia alguém também que está precisando de amparo. Assim como ele dá exemplo da parábola do bom samaritano, né? Que teve alguém para auxiliar aquele que estava caído ali.
Então, eu agradeço a compreensão de vocês, muito obrigada, e que Jesus possa nos abençoar nesse propósito, na nossa caminhada de ser um homem de bem, no nosso futuro. Assim seja.